Essa semana aconteceu em Las Vegas um ataque que está sendo considerado o maior tiroteio em massa da história dos Estados Unidos. Até o momento são 59 mortos e mais de 500 feridos. Ainda não sabem quais são as motivações da pessoa que cometeu esse crime, por que ele fez isso, mas o que se sabe é que ele tinha um arsenal, ele tinha muitas armas, muitos rifles, muitas armas semiautomáticas, e isso está gerando um novo debate sobre porte de armas nos Estados Unidos, sobre restrições à compra de armas, principalmente essas armas de grande porte, armas semiautomáticas que podem causar um grande estrago, embora elas estejam presentes apenas um percentual pequeno desses tiroteios em massa. Mas por que os Estados Unidos têm tantos tiroteios em massas assim? Há muitos casos recentes de grandes ataques desse tipo, com muitos mortos. A definição é um pouco vaga, não é uma definição consensual do que é tiroteio em massa. O FBI usa uma definição de que são pelo menos 4 vítimas entre mortos e feridos, então isso eleva bastante o número de tiroteios em massa. O The Guardian, o jornal, ele utiliza também essa estatística e ele rastreou muitos milhares de casos. Nos últimos 1.700 e poucos dias, houve mais de 1.500 casos de tiroteio em massa, ou seja, é um fenômeno que se popularizou e se tornou muito comum atualmente nos Estados Unidos, embora ainda o número de mortes represente um pequeno percentual também do número total de mortes por armas de fogo. Boa parte dos crimes são com armas de mão, como pistolas, como revólveres, mas um caso como esse com armas semiautomáticas é bastante assustador porque ele atacou um show em Las Vegas e atingiu muita gente, havia muitos alvos e ele pôde causar um estrago enorme. O histórico dos tiroteios em massa remonta a um bom tempo já. Um dos grandes casos foi em 1966, com o Charles Whitman, que subiu numa torre no Texas e atirou contra as pessoas. Só que no caso dele foi mais como um sniper, mais como um franco-atirador. Ele ficou lá em cima e ficou horas lá em cima enquanto a polícia não sabia como reagir, porque não era muito comum. Outro caso que se tornou histórico foi o caso de Columbine, com os amigos Eric e Dylan, que eram adolescentes, eles tinham também um grande arsenal e eles entraram na escola que eles estudavam e mataram alguns estudantes, professores e feriram muita gente, ainda fizeram bombas caseiras. O caso deles serviu como referência para outros tiroteios em massa, serviu como inspiração, na verdade, e o que se percebe é que eles criaram uma linguagem também do que fazer, como fazer, que tipo de rituais realizar antes de fazer um tiroteio em massa. No caso do Dylan e do Eric, eles sofriam muito bullying na escola, eles tinham transtornos psicológicos, eles tinham transtornos psiquiátricos. O Dylan é depressivo, o Eric é considerado um psicopata mesmo, de fato, Ele tinha essa agressividade, ele tinha essa vontade de matar as pessoas. Então, uniu duas pessoas com perfil psiquiátrico problemático e eles foram na escola e fizeram isso. E eles gravaram muitos videotapes, escreveram um diário ensinando as pessoas como fazerem isso, e eles serviram de referência para outros casos. Inclusive o caso da Virginia Tech, também o menino ele se inspirou grandemente no Eric e no Dylan. Ele tem todo um ritual, tem todo as fotos que eles tiram com as armas, o modo como eles se vestem. Então, nesse sentido, criou o que eles chamam de efeito copycat, que é de pessoas imitarem mesmo tanto casos de assassinato, casos de tiroteio em massa, quanto de suicídio. Então, o que se percebe é que a mídia desempenha um papel muito grande nesse sentido, porque a pessoa meio que se torna famosa por causa disso, se torna popular, popular no sentido negativo, mas se torna conhecida. Então, uma pessoa que tem algum tipo de transtorno psicológico, que tem uma baixa autoestima, que tem depressão, que tem, algum tipo de psicopatia, ela pode se sentir estimulada a esse momento de celebridade, a esse momento de fama, graças a uma atrocidade. Nessa situação de Las Vegas, não se sabe quais foram as motivações, como eu disse. Aparentemente, o assassino ele era uma pessoa completamente normal, não tinha nenhum tipo de passagem pela polícia, não tinha histórico, nem de multa de trânsito, Então, surpreendeu muita gente, mas geralmente nesses casos aí de tiroteios em massa, as pessoas realmente são pegas de surpresa, porque não demonstram nenhum tipo de comportamento agressivo, nenhum tipo de comportamento antissocial, então a pessoa de um dia para o outro despiroca e vai lá e mata todo mundo. É claro que nos Estados Unidos o fácil acesso às armas, inclusive armas de grande porte, estimula esse tipo de estrago massivo. Em muitos estados norte-americanos é muito fácil comprar uma arma, mesmo sem nenhum tipo de verificação de antecedente. Em Columbine, lá os 2 jovens com 17 anos compraram armas, muitas armas e munição, sem nenhum tipo de controle. E inclusive o Michael Moore, o diretor, o documentarista, fez um documentário sobre isso, que chama Tiros em Columbine, no qual ele fala sobre essa relação entre fácil acesso às armas e esses transtornos mentais. Então uniu 2 aspectos que favoreceu esse tipo de ataque, e favorece esse tipo de ataque ainda hoje nos Estados Unidos. É o país onde mais há tiroteio em massa, embora tenha se espalhado um pouco para outros países. Recentemente houve alguns casos na França e nos países escandinavos também. Aos poucos
o acesso às armas, esse tipo de transtorno psicológico tem propiciado esse fenômeno. O que eu percebo realmente é que nos Estados Unidos há essa cultura da arma, há a cultura da violência, e nas estatísticas também que se pode perceber que 94% desses casos de tiroteio em massa são realizados por homens. A boa parte é na família, eles matam familiares, matam, sabe, filhos e mulheres, ou, sabe, parentes próximos. Raramente são esses fenômenos, sabe, públicos, como um show ou com um shopping center. Acontecem, mas são mais incomuns. E na escola geralmente tem a ver com bullying, né? Pessoas que sofrem bullying, que são maltratados pelos colegas e um dia elas vão lá e invadem a escola, inspirados no Eric e no Dylan, que foram um dos primeiros casos de tiroteio em massa dentro de um colégio. O que dá para perceber mesmo é um fenômeno meio midiático, um fenômeno cultural, um fenômeno de repetição mesmo. Quanto mais casos acontecem, mais casos vão acontecer porque as pessoas se sentem motivadas a fazer isso. O Malcolm Gladwell, ele analisa esse tipo de fenômenos públicos, né, esse tipo de fenômenos comportamentais coletivos, e ele disse que isso aí tem muito a ver também com uma certa noção coletiva nossa de que se os outros estão fazendo, isso torna legitimado, então eu também posso fazer. É claro que tem pessoas que jamais fariam comportamentos desse tipo, independentemente de qualquer coisa, mas se você pega uma pessoa que tem um limite baixo de comportamento coletivo, né, que se percebe que as pessoas estão fazendo e que é legal e que está causando fama e que está gerando repercussão, então ele se sente motivado também a fazer e entrar nessa onda. É claro que restrição de porte de arma dificultaria esse tipo de coisa, ainda mais se fosse todo tipo de arma, não apenas armas de grande porte, mas os Estados Unidos têm um grande apego à segunda emenda da Constituição, que autoriza ter armas em casa, autoriza a formação de milícias, então é muito difícil que os americanos toquem na segunda emenda. Eles, eles tratam a Constituição como se fosse quase um documento religioso, sagrado, que não pode ser alterado. Então é muito difícil que qualquer tipo de debate sério sobre isso passe, porque há o lobby do armamentista nos Estados Unidos, muitos congressistas são pró-armamentistas, então é muito difícil que passe alguma coisa que altere a Constituição. Eu quero saber se você assistiu aí alguma coisa sobre isso, sobre esse ataque em Las Vegas. Qual a sua opinião sobre isso? O que você leu sobre isso de interessante? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal se não é inscrito e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!